Nós já vimos que o ano de 1844 ele é marcante no sentido de Deus ter trazido à tona verdades especiais. Obviamente que Satanás não ficou contente com essa realidade e ele promove então um espetáculo paralelo nesse mesmo momento, nessa mesma fase da história. E eu coloquei aqui na tela 3 grandes homens da história, 3 figuras históricas que participaram desse processo. Aqui temos Charles Darwin, na extremidade aqui no centro Allan Kardec e aqui Karl Marx. Esses 3 acabaram, não sei se voluntariamente, talvez até involuntariamente, dando início a ideias concorrentes que acabaram tentando ofuscar aquelas verdades que Deus trouxe de volta na história. Veja que interessante. Aqui, Charles Darwin, no prefácio, na introdução do seu livro Origem das Espécies, ele diz o seguinte: após 5 anos de trabalho, permiti-me especular sobre o assunto e redigi algumas notas breves. Desenvolvi essas notas em 1844, até as converter num esboço das conclusões que então me pareciam prováveis. Que interessante isso! No mesmo ano em que Deus desperta o movimento reformatório, que trouxe especialmente a verdade do criacionismo. Lembra do que nós lemos em Apocalipse 14, 6 e 7? Adorem a Deus, porque Ele fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso vem lá de Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, o mandamento do sábado, que celebra a criação. No mesmo ano que essa verdade vai ser trazida à tona, por meio desse grupo de pesquisadores da Bíblia, pessoas que estavam ali recém-passadas pelo desapontamento, esse homem começa a redigir os esboços da obra que viria a ser conhecida como Origem das Espécies. Um livro que deu grande impulso à ideia da evolução, da teoria da evolução. Tem mais. Em 1848, aqui nessa região do estado de Nova York, não muito longe da fazenda de Hiram Edson, aquele que nós, no domingo, no sábado, nós estudamos como tendo sido aquele que compreendeu a mensagem do santuário, que deu impulso, né, à teologia adventista. A uns 8 quilômetros mais ou menos da fazenda de Hiram Edson está esse monumento aqui, cuja placa diz o seguinte, que é o monumento, o lugar de nascimento da religião do moderno espiritualismo. Quando aconteceu isso? Quando que aquelas meninas da família Fox se comunicavam com os supostos espíritos por meio de pancadas na parede? 1848 marca isso, apenas 4 anos depois do início daquilo que a gente chama de movimento adventista com o desapontamento de 1844. Em volta desse monumento há uns tijolinhos vermelhos com inscrições, e uma delas chama atenção, porque diz: não há morte. Então, se o evolucionismo foi uma negação do sábado, o espiritualismo é uma negação de outra verdade bíblica importante, de que o ser humano é mortal, de que ele depende de Deus para ter vida aqui e eternamente, de que só Deus concede vida. Nós não temos uma alma imortal. Essa mentira vem do Éden, quando Satanás disse: Eva, pode comer, pode pecar, porque certamente você não vai morrer. Então você percebe que o inimigo de Deus, eu não estou dizendo aqui que as pessoas que seguem essas ideologias sejam pessoas do mal, eu estou dizendo aqui que as ideias são perigosas, mas há muitas pessoas boas nesses movimentos, pessoas sinceras que temem a Deus também. Olha só, evolutismo, eu coloquei entre aspas porque essa ideia não existe, eu criei é um neologismo, eu criei essa expressão. Aqui é uma citação do livro Dos Espíritos, de Allan Kardec, em que ele diz o seguinte: no começo tudo era o caos, os elementos estavam em confusão, pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos, apropriados ao estado do globo, pois a terra lhes continha os germens, que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germens de todos os seres vivos. Os germens estavam em estado latente. Você percebeu como há uma ligação ideológica entre darwinismo e espiritualismo? Allan Kardec, nesse livro, que é muito importante para o movimento espiritualista, ele traz aqui uma linguagem totalmente evolucionista, de que a vida surge ali como germens, como micróbios ou coisa parecida, e vai depois evoluindo. Há uma interligação dessas ideias, dessas ideologias que acabaram sendo concorrentes com a verdade que Deus estava despertando lá no século XIX. Aqui falando um pouco então sobre a questão do marxismo, porque eu também coloquei Marx na tela, eu quero recomendar para você esse livro aqui, eu até trouxe aqui para mostrar para você. O Comunista Exposto,
de Cleon Skousen. Esse autor era um dos espiões ali, da inteligência, né, do FBI nos Estados Unidos, e lá pelos anos 50, 60, percebendo que essa ideologia estava invadindo a América, ele se propôs estudar a fundo esse assunto para depois advertir os americanos que mal conheciam essa questão de que havia um perigo rondando também o país. Então ele escreve esse livro aqui, O Comunista Exposto. Na página 54 nós lemos o seguinte: Marx acreditava que a matéria fosse autodinâmica. Não haveria necessidade de criador, planejador ou força governante no universo. Os sentimentos antirreligiosos de Marx encontraram expressão em sua tese ao selecionar o grito do Prometeu como sua divisa. Em uma só palavra, odeio todos os deuses. Quem foi Prometeu? Só para recordar, na mitologia grega, aquele que se rebelou e roubou o fogo dos deuses para dá-lo aos humanos. Marx entendia que sua missão era semelhante a essa e se revoltou contra a religião e os deuses, retratando-se acorrentado a um prelo, uma máquina de imprimir, né? A sua rebelião foi pior para a humanidade, assim como o comunismo trouxe mais males que o capitalismo, diz o autor aqui, O Comunista Exposto. E ali está Marx, então, numa representação artística, né? Ele mesmo se fez desenhar assim, como Prometeu acorrentado, que traria a luz à humanidade por meio de suas publicações. Veja que há todo um messianismo ali, né? Um outro livro interessante, que eu comprei anos atrás num sebo, O Ateísmo Moderno, dos anos 50, de um teólogo católico chamado George Sigmund. Veja o que ele diz nas páginas 23 e 24. Seria de todo insuficiente considerar o marxismo uma simples filosofia. O que lhe proporcionou sua assombrosa pujança, força, manifestada na vitória do bolchevismo, foram suas energias de uma crença messiânica. Grandes massas populares esperavam o estabelecimento do reino de Deus, depois de uma revolução mais radical e de uma ditadura do proletariado. Perceba que alguns autores se dão conta disso, nem conhecem talvez a Bíblia, ou não conhecem esse estudo que estamos fazendo, mas perceberam que há um aspecto messiânico até no marxismo. Marx se via como uma espécie de Messias, seus seguidores também o viam dessa forma. E veja que interessante, mais uma vez aqui, um entrelaçamento de ideias. Aqui nós vamos ler um trechinho da dedicatória do livro o livro Capital, de Karl Marx. Ele dedica então a quem? Veja, em uma nota introdutória da segunda edição do livro Capital, Karl Marx escreveu como dedicatória a Darwin, a Charles Darwin, de um autêntico amigo seu. Quer dizer então que, assim como o espiritualismo tem relação com o darwinismo, o marxismo também tem? Sim. E eu vou aqui usar outros autores para fundamentar essa ideia. José Oswaldo de Meira Pena, no livro Polemos, ele que foi professor da Universidade de Brasília, na página 220 escreveu: em carta a Engels, de 19 de dezembro de 1860, um ano depois da publicação de A Origem das Espécies, Marx informa seu dileto amigo que, abre aspas, palavras de Darwin, de Marx, durante meu tempo de provações, nas 4 últimas semanas, li toda espécie de coisas, entre outras o livro de Darwin, sobre a seleção natural. Malgrado seu inglês pesado, esse livro, veja o que Marx está dizendo aqui, contém o fundamento natural de nossa teoria. Segundo o próprio Karl Marx, que livro continha o fundamento natural de sua teoria? Origem das Espécies. Veja como essas ideologias do século XIX, e é bom que se lembre que o Manifesto Comunista, escrito por Marx e Engels, foi publicado também em 1848, o mesmo ano em que nasce o Espiritismo moderno e pouquinho tempo depois do despontar do movimento reformatório adventista no século XIX. Eu não penso que sejam coincidências, porque essas 3 ideologias acabam levando as pessoas à independência de Deus, a crer que Deus é desnecessário, que a religião é o ópio do povo, e isso não é por acaso. Na verdade, podemos perceber que há uma orquestração por trás. Outra obra secular, Darwin, uma biografia, de Paul Johnson, diz o seguinte: a devoção que Marx e Engels demonstraram em relação à origem das espécies, ainda na semana de sua publicação, foi seguida por um interesse contínuo entre importantes comunistas, de Lenin a Trotsky, de Stalin a Mao Tse-tung, e todos eles lançavam mão da teoria da seleção natural para justificar a luta de classes.
Amigos, ideias têm consequências. Eu quero mostrar aqui para vocês um livro interessante também, Até o Fim, que foi escrito pela secretária de Adolf Hitler. Ela naturalmente se arrependeu amargamente do que participou e depois escreveu suas memórias aqui nesse livro. E tem um trecho aqui, na página 104, que me chamou muita atenção. Ela diz que entre os livros, né, de cabeceira de Adolf Hitler estava A Origem das Espécies. Por quê? Porque Hitler encontrou naquele livro uma justificativa biológica para suas ideias de eugenia. Na verdade, o que ele quis fazer, semelhante a esses líderes comunistas, era dar uma mãozinha para a evolução. Se a seleção natural é capaz de eliminar os mais fracos, os menos adaptados à existência, por que não dar uma força para ela e acelerar o processo? Foram essas ideias terríveis que moveram esses tipos de crápulas na história. Então, ele escolhe a raça dele, né, a mais para ser a raça superior, e as demais ele começa a eliminar. Judeus, negros, homossexuais, e assim ele faz o seu terrível processo de limpeza biológica. Veja como ideias têm consequências. Eu não estou dizendo que Darwin era nazista, isso seria até um anacronismo, mas ideias têm consequências. O avião que Santos Dumont inventou acabou sendo usado nas guerras, o que trouxe grande sofrimento àquele inventor. Ideias têm consequências. No caso do comunismo, eu quero recomendar também essa obra aqui, que é um clássico, né? O Livro Negro do Comunismo. São 896 páginas em que os autores documentam os milhões de mortos, milhões de vidas ceifadas pelos regimes comunistas. Vejam, cerca de 100 milhões de pessoas foram mortas em regimes comunistas ateus. O nazismo, né? Nazismo levou à morte de cerca de 6 milhões de judeus até. Agora, os regimes comunistas levaram à morte muito mais pessoas. E, curiosamente, a suástica traz maus sentimentos, as pessoas abominam esse símbolo, mas há um símbolo por aí que não é tão abominado e até aceito pelas pessoas. Uma foice e um martelo. Ideias que permanecem até hoje, mas que infelizmente trazem consequências muito tristes. Se você não confia nessa literatura, então pelo menos leia esse livro aqui, da Casa Publicadora Brasileira, Ainda que Caiam os Céus, do pastor Mikhail Kulakov. Ele viveu sob o regime comunista soviético. E ele conta aqui das perseguições, das mortes, das prisões arbitrárias. Ele que teve que ser banido, foi banido para a Sibéria. Sob que acusação? Reuniões antissoviéticas. E sabe o que era isso? Cultos. Cultos religiosos na casa de pessoas. Eram presos, eram torturados muitas vezes, ou então banidos para a Sibéria, como foi o caso do pai dele também, que era pastor, e do avô, inclusive. Se você também quiser mais referências, assista, por exemplo, o filme Milada, que conta a história de uma lutadora pelos direitos humanos, que foi presa sob o regime soviético, quando os soviéticos invadiram o país dela, a Iugoslávia, e depois, quando os soviéticos foram derrotados, um governo comunista assume o poder e ela é torturada e morta. Coisas que os nazistas não fizeram com ela, foram muito maus com ela, mas os comunistas acabaram sendo bem piores. Então, infelizmente, nós podemos rastrear aí essas ideias e não são coisas boas de modo algum, né? Patriarcas e Profetas, página 41, diz assim: alguns pretendem que a espécie humana necessita de redenção. Não de redenção, mas de desenvolvimento. Troque desenvolvimento por evolução, quem sabe? Ou revolução, veja só. Alguns pretendem que a espécie humana necessita não de redenção, mas de evolução. Que ela pode se aperfeiçoar, elevar-se e regenerar-se. Assim como Caim julgava conseguir o favor divino com uma oferta a que faltava o sangue de um sacrifício, assim esperam estes exaltar a humanidade, a norma divina, independentemente da expiação. A história de Caim mostra qual deverá ser o resultado. Mostra que o que o homem se tornará separado de Cristo. A humanidade não tem poder para regenerar-se. Ela não tende a ir para cima para o que é divino, mas para baixo para o que é satânico. Lá no século XIX, Ellen White já dizia que nós não precisamos de revolução. Não precisamos de evolução. Nós precisamos de redenção. Redenção é uma coisa que tem que ver com o nosso coração. E está no âmago das 3 mensagens angélicas. Você percebe então como essas ideologias vão de encontro às 3 mensagens angélicas, que falam de juízo,
que falam de criacionismo, que falam de dependência de Deus, justificação pela fé, vão contra isso. Vão contra a ideia de dependência, não é? Então veja, resumindo, o evolucionismo, cujas ideias foram assim, aos poucos sistematizadas naqueles esboços de Darwin em 1844, prega a vida sem Deus. A vida pode surgir espontaneamente, dizem os evolucionistas ateus. O Espiritismo prega a vida eterna sem Deus. Você é imortal, você não precisa de Deus para ressuscitá-lo, você vai reencarnar. Portanto, é uma ideia perniciosa de que o ser humano teria vida em si mesmo. E nós não temos. E o marxismo ensina que a sociedade pode existir sem Deus, que uma revolução pode mudar o mundo. Gente, não nos iludamos. O mundo só será mudado, ou seria mudado, se as pessoas se convertessem, se o coração fosse transformado. Quando capitalistas, comunistas ou quaisquer outros istas assumem o poder, o mal se revela. Porque o ser humano é egoísta, porque o ser humano tem essa vontade de dominar. Repito, revolução dos bichos. Veja lá o que acontece com aqueles animais que dominam a fazenda depois, quando expulsam os seres humanos. O poder sem conversão é terrível, é despótico. A nossa única solução, queridos, é realmente permitir que Deus mude a nossa vida de dentro para fora. É permitir que Deus mude o nosso coração. Repito, é atender ao convite de Apocalipse aos laodiceanos. Eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e cear com você. A questão sempre foi redenção, que é dependência de Deus, versus revolução, que é independência de Deus. O que você escolhe? Eu escolho ser dependente. Eu escolho seguir meu Deus e pregar essa mensagem de Apocalipse 14, versos 6 e 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer abrir o seu entendimento, para você perceber que realmente há ideias muito perigosas neste mundo, cujo objetivo, intencional ou não, é afastar de Deus e de sua palavra. Vamos pedir que Deus realmente blinde nossos pensamentos, que Deus nos faça perceber que o mais importante é entregar o coração para Ele e seguir as verdades que estão aqui na sua palavra. Vamos orar? Bom Deus, muito obrigado, porque na Bíblia Sagrada, especialmente nas profecias apocalípticas, encontramos avisos, advertências e também encontramos convites teus para que mudemos de vida. Ajuda-nos, Pai, a não abraçar ideologias que são contrárias à tua palavra. Ajuda-nos a ter foco, a saber que nada neste mundo compensa, neste mundo corrompido pelo pecado, mas que nós precisamos realmente olhar para o alto, ser banhados pelo óleo do Espírito Santo, ter o colírio em nossos olhos para enxergar a realidade e seguir apenas as tuas verdades reveladas. Obrigado, Senhor, e pedimos que nos uses como os teus instrumentos para levar essa luz a tantas pessoas que precisam dela. São bênçãos que te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco até esse momento. Amanhã tem mais, às 20 horas. Continuaremos aqui com a série Laodiceanos, o povo do juízo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e também da sua família. Um abraço.